Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder continuar com nossos estudos da parte de gramática e também para a gente poder conseguir se sentir mais confiante na parte do Enem, trouxe aqui mais uma questão do Enem de 2022, do caderno azul. Então, caso você esteja com o caderno azul ou se você tenha como referência essa questão, mas não está achando no seu caderno ou que você não viu ela exatamente como questão 26, pode ser que a cor do caderno é diferente. No site do Enem, do INEP, né, aparece qual caderno com as questões, eu me baseei na questão do caderno azul da questão 26. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter é a questão do que a gente vai analisar do enunciado. A gente pode ver que a gente aqui tem uma música do Chico Buarque, com um texto, inclusive, né, que ele vai falar, que vai falar aqui no enunciado nesse texto predomina a função poética da linguagem. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. O que a gente vai ter então? A primeira coisa que a gente tem é função poética. A função poética que a gente tem, que também é chamada de função apelativa, que pode fazer com que a gente tenha uma questão de um texto que a função poética, né, que a gente tem como uma função, ela é para a gente poder fazer com que as pessoas tenham um exercício de um texto que ele é mais para fazer a questão emocional por si só, do que de fato a gente ter a questão da gramática. É muito comum que a função poética a gente tenha como algumas organizações do texto para que ele pareça poético. Quando a gente vai para a função emotiva, que quando a gente fala da primeira pessoa do singular, que é quem fala, então a gente pode lembrar que as funções de linguagem, a gente tem o que foca na pessoa que fala, na pessoa que transmite a mensagem, temos no texto, no canal e também em quem recebe, e a função poética ela entra junto nessa questão da mensagem, de como que é escrita essa mensagem. A gente precisa lembrar então que a função emotiva é o que tem como característica de quem anuncia quem faz o anúncio dessa palavra. Como a gente tem um texto que a gente tem que identificar pelas alternativas, a gente não precisa ler o texto de fato. Então a gente percebe aqui que a gente tem da letra A, zanza pra colar, letra B, fim de feira, periferia afora, letra C, a cidade não mora mais em mim, letra D, onde só vento se semeava outrora, ó Manuel Miguelin. Lembra que eu falei para vocês que a função emotiva é justamente quem fala, então é justamente de quando você tem da pessoa de que está falando na questão do foco da mensagem ser quem enuncia. Então, a função emotiva tem como foco a gente ter a pessoa que enuncia. A função poética a gente tem como o exercício do texto dele se adaptar para uma questão poética. Então, a gente percebe que os outros textos que a gente vai ver aqui, a gente vai ter uma construção de um foco um pouco mais no texto, como por exemplo, zanza pra colar, que a gente vai ter como mais a questão de transformar o texto em uma função poética, assim como fim de feira, periferia afora, a gente tem um foco mais na construção da mensagem a ser transmitida para a pessoa, onde só vento se semeava outrora, como também temos a questão da questão da mensagem por si só. A mensagem ela é poética, ela não está trazendo exatamente o que poderia ser mais fácil de ser identificado para quem está ouvindo a frase. E ó Manuel Miguelin, que é justamente para poder chamar a pessoa, para poder ter a função de canal, de a gente conseguir verificar se a pessoa consegue ouvir. Se a gente for perceber, a única alternativa que fala a questão do eu, me, mim, comigo, que fala da primeira pessoa, que pode ser inclusive a primeira pessoa do plural, mas também é geralmente a primeira pessoa do singular, é a questão do a cidade não mora mais em mim. Então é por isso que a gente vai ter a alternativa como letra C. Então aí que a gente vai ter então como esse texto que predomina a função poética da linguagem, a gente vai ter que uma das partes, a função emotiva, é identificada. Pode ser que tenham outras funções em outros textos, né, quando a gente vai ver a questão de um poema. Mas sempre os textos eles vão ter um predomínio de uma função e depois vão acompanhando outras funções também. Então não quer dizer que um texto ele é 100% função emotiva, 100% função poética. Ele pode ser também de outras questões que a gente tem de funções da linguagem. Então não é sempre que vai ter por exemplo, que a gente tem esse exercício que ele tem uma questão onde ele mostra, ó, tem várias questões da função poética. Agora vamos falar da função emotiva. Então, aqui a gente tem um exercício.
E aí, você ficou com alguma dúvida? Você entendeu esse exercício? Ele ficou muito confuso? Você não entendeu? Eu até me dei uma confundida com a questão da função poética com a função emotiva. Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para eu poder saber o que você achou desse exercício. Você acha ele médio, fácil, difícil? Eu acho ele meio médio porque você tem que saber, você tem que lembrar muito da questão das palavrinhas de função poética, função emotiva. É um exercício bem conteudista, né? Ele confunde-se também um pouquinho com a parte até de redação, quem estuda redação, na questão de estudar as funções da linguagem. Geralmente é comum que o professor de redação dessa parte, dessa função de poética de linguagem, e não um professor de gramática, ou os dois apresentam junto, ou eles fazem um bem bolado para poder apresentar. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham um bom dia. Se você tem algum outro exercício do Enem que você gostaria de perguntar para eu poder resolver, da questão da parte de gramática, por favor, me pergunte. Se você não entendeu muito bem por que é a letra C, escreve nos comentários e pergunte também por que não seria outra alternativa, se não for, por que não é a letra A, a letra B, a letra D e a letra E, para poder te explicar no texto, que às vezes com o texto é mais fácil de entender do que eu justamente fazendo um vídeo. E tenha um bom dia, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!